Existe um grupo muito seleto de animes e mangás que são lendários. Não só mangás hypados ou de sucessos geracionais, mas histórias tão marcantes que mudam para sempre o gênero. E entre elas está Ashita no Joe, um mangá de boxe reconhecido não só por ser o precursor do Battle Shonen, como por ser um símbolo de resistência política e rebeldia japonesa frente ao sistema tão desigual no pós-guerra, a ponto do poeta Shuji Terayama fazer um funeral de verdade quando um dos personagens mais icônicos da obra morre. E antes que pergunte, não, eu não vou dar spoiler de um mangá de 60 anos atrás, pode ficar suave. Nessa história temos um garoto pobre com uma índole questionável, e bota questionável nisso, mas com um bom coração, que luta no ringue em busca de um amanhã melhor, se tornando um sucesso instantâneo que influenciou gerações e gerações de mangakás. Então é óbvio que em algum momento teríamos uma adaptação atual dessa história. O problema é que a genialidade do Ikki Kawajiri é algo difícil de superar. A brutalidade do esporte e da sociedade retratada em Ashita no Joe é algo indigesto mesmo para os dias atuais. Então como uma nova interpretação resolveria isso? Nós tivemos essa resposta em 2018 com o lançamento de Megalobox, um anime comemorativo dos 50 anos de Ashita no Joe, com um enredo no mínimo peculiar e que pro bem e pro mal é uma história muito diferente e um pouco covarde. Você já vai entender o motivo. O anime já começa nessa pista de areia, nesse ambiente sujo das favelas em que o protagonista vive, dele levando soco atrás de soco, cuspindo sangue até desmaiar. Isso é muito bom para já ditar o ritmo dessa primeira parte. Nesse futuro onde temos cidades absurdamente ricas e onde pobres sem RG moram ao redor delas, temos o Megalobox, praticado com esse exoesqueleto chamado Gear. Lutando nessas arenas ilegais sem muita vontade está Junk Dog, treinado pelo bêbado canalha Gansaku Nambu. Cansado de perder de propósito, nosso futuro Joe pilota sem rumo até esbarrar em Yuki Shirato e o boxeador Yuri. Ela é promotora do Megalovania, o maior torneio de Megalobox do mundo. Já Yuri é a aposta da companhia Shirato para vencer essa disputa. Junk Dog o desafia para um combate e Yuri obviamente limpa o chão com ele e o protagonista promete que terá a sua revanche. Forjando uma identidade falsa, o agora chamado Joe, junto com Nambu, trilha seu caminho rumo à vitória, mas um vira-lata como ele não vai ter um caminho fácil rumo ao topo do mundo. Vários dos personagens de Megalobox fazem alusão às suas contrapartes de Ashita no Joe. Além do óbvio Junk Dog, o Gansaku referencia o Tanji, a Shirato referencia a Yoko Shiraki e o Yuri, logicamente, é o Rikishi desse anime, ainda que o Yuri não tenha 10% da aura do Rikishi Toro. Fora que Megalobox referencia Ashita no Joe até em pequenos detalhes. Isso vale até para a estrutura da história em si. Um azarão lutando contra um oponente muito mais poderoso, uma das técnicas mais antigas e eficazes para gerar empatia no público. É o confronto de um vira-lata de um beco sujo contra o cão de guarda de uma família rica. As batidas crescentes e pesadas junto com o rap da trilha sonora dá o tom dessa parte da história. É engajante de ver essa jornada do Joe rumo ao topo mesmo sem ter um guia e com cada luta tendo um novo desafio a ser superado. Mas é justamente aqui que os problemas desse anime começam. Megalobox tem pra mim dois problemas bem complicados. O primeiro tá na existência dos Gears em si, que pra mim não fazem um mínimo de sentido por um motivo muito simples. O boxe padrão do nosso mundo real já é um esporte muito agressivo e violento. E aqui eu falo no sentido de causar muitos danos e sequelas ao corpo humano. O próprio Ashita no Joe mostra casos de lutadores literalmente morrendo no ringue. Agora, é no mínimo muito estranho que numa versão de boxe onde você luta usando um exoesqueleto de metal, você não tenha qualquer dano realmente sério. Era pro Megalobox ser tipo o esporte mais letal do mundo. E essa sensação piora quando vemos o Joe lutar sem o Gear e sofrer poucos danos reais. Pra ser bem justo, dá pra manter esse plot do underdog com ele usando aquele Gear de sucata que ele tinha no início do anime. Pô, aquilo tinha uma aura, né? Aquilo era da hora. Não só faria mais sentido, como daria um papel maior pro Satio, que manjava desse tipo de coisa, né? Porque assim, sejamos sinceros, esse guri tá muito avulso na primeira temporada. Os únicos momentos em que o Gear realmente importa são na luta do Mikio com aquele Gear de IA e quando o Yuri tira o Gear dele pra lutar com o Joe. Então eu pergunto, qual é a função real do Gear na história? Essa primeira temporada, ele é mais um gimmick do que qualquer coisa, o que me leva ao segundo grande problema dessa primeira temporada. Megalobox é meio chapa branca demais. No Ashita no Joe original, o boxe e tudo ao redor dele é muito mais violento. Era um mundo cão no seu estado mais literal. Até mesmo no protagonista, porque assim, o Joe Yabuki é um protagonista incrível, mas uma péssima pessoa. Já que uma coisa é ser babaca, outra coisa é zerar o Código Penal japonês.
Mas Megalobox é muito limpinho. A pobreza e o desamparo existem mais como estética do que como tema central da história. Você tem crianças usando drogas pra fugir da miséria, mas parece que isso não tem peso real nenhum. Tanto que os únicos personagens secundários minimamente interessantes são o Gansaku, com seu vício em apostas e querer enganar o Joe, e o Aragaki, com seu trauma de guerra. O que, apesar de ser muito legal, é muito deslocado do resto da história. Sabe, esse plot de guerra fazia sentido no mangá original, porque o Kim Young era um órfão de guerra da Coreia e um soldado traumatizado da guerra do Vietnã. Era algo que ressoava com o contexto da época. Já em Megalobox é só uma guerra genérica muito distante dos personagens. Talvez eu esteja pedindo muito ao comparar um anime de 13 episódios com um mangá de quase 200 capítulos, mas esses detalhes fazem Megalobox ser um anime meio esquecível, eu diria, o que piora quando você compara com o mangá ao qual ele deveria homenagear. E os próprios criadores entenderam isso ao lançar a segunda temporada. Mas antes de falar dela, já comenta aí o que você acha da primeira temporada. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, porque estamos chegando em 2.000 seguidores. Pô, me ajuda a bater essa meta aí. Chamado de Nomad, a segunda temporada de Megalobox é bem diferente da primeira em quase todos os aspectos. Vemos um começo sangrento, um Joe com uma barba imensa que destruía os seus inimigos com ódio descontrolado. Ele está perdido, completamente viciado em drogas e tendo alucinações com o Gansaku, algo destruiu a vida de Joey. O que vamos ver agora é uma jornada de redenção de um herói caído. Logo de cara, vemos que a história vai ser muito mais intimista e séria, até mesmo melancólica, puxando muito mais para o material base que Megalobox homenageia. Isso fica visível até na trilha sonora. Se na primeira temporada temos essa batida de rap dando o tom de um confronto direto, um desafio ao sistema, em Nomad ela é substituída por esses solos de viola simples, o que transmite a ideia de que essa vai ser uma jornada mais dramática, além de deixar mais claro as raízes mais latinas nas quais Nomad vai se apoiar, até nos títulos que são todos em espanhol. Nesse ponto, a história tenta resolver os problemas que eu mencionei antes, a começar pela falta de uma exploração mais profunda da desigualdade econômica nessa sociedade, que a primeira temporada só passa muito por alto. Joey, no fundo do poço, é ajudado por Chef, o líder de um assentamento de imigrantes que está prestes a ser despejado, e que sofre muita xenofobia por parte da população local. Agora, nosso protagonista treina Chef para ganhar o campeonato local e ter dinheiro suficiente para comprar aquele terreno. É que os conflitos se tornam mais intimistas, não são apenas entraves para chegar em objetivos. Eles passam a dizer sobre esses personagens. Chef quer proteger aquele lugar para que aquelas pessoas tenham um lar para chamar de casa, já que ele perdeu sua esposa e filho durante a sua viagem até aquele país. Aquela luta significa tudo para ele, a ponto dele usar o gear que seu filho customizou como uma lembrança de que não importa onde ele esteja, seu filho sempre estará o protegendo. E isso me soa como a narrativa de Megalobox adaptando aqueles temas tão presentes em Ashita no Joe num contexto que faça mais sentido pro Japão de hoje. Além de dar aos Gears finalmente uma utilidade que justifica sua existência na história, ao invés de ser apenas um gimmick qualquer. Agora tudo tinha peso dramático, consequências reais nos ringues. As lutas eram perigosas e podiam custar tudo aos lutadores. Não era apenas lutar para vencer, mas sim a ideia de que certas lutas você simplesmente não pode vencer. Isso fica claro na jornada de Joe de volta para casa. Gansaku, que era uma das coisas que eu mais gostava na primeira temporada, morreu de uma doença incurável. Joe sabia como lidar com desafios dentro do ringue, mas como lidar com o câncer? O que fazer quando vencer já não é uma opção? Nos flashbacks, vemos Joe dizer a si mesmo que lutava para salvar Gansaku, para conseguir dinheiro para o tratamento, mas ele estava apenas fugindo da ideia de que perderia seu melhor amigo, de que não seria o farol de luz para aquelas crianças como seu treinador era. Eu gosto de como o enredo não julga moralmente nenhum dos lados dessa história. Mas é aqui que meus elogios a esse anime acabam. A história até se esforça para resolver os grandes problemas que a primeira temporada tinha, mas ele ainda tem personagens secundários muito fracos na sua maioria. O enredo até coloca o aluno do Yuri, o Tecnobro ganancioso como antagonista, mas eu só achei isso meio qualquer coisa. A única exceção dessa regra é o Mac Rosário. Ele é um personagem interessante porque ele não é uma antítese do protagonista, mas um campeão do povo assim como ele. Alguém que teve a sua própria jornada de redenção inspirada por Joe e que agora também está contra a parede. Agora ele e Joey teriam a luta mais importante de suas vidas, e é essa luta que nos mostra o quão diferente Megalobox é de Ashita no Joe, pro bem
e pro mal. A luta final de Nomads é muito anticlimática, mas eu fico dividido com relação a ela. Nós não temos um final triunfante ou mesmo trágico como o final do mangá. Joe apenas joga a toalha e Mac vence. Aquela era a morte simbólica do personagem. Nomads não era uma jornada de autossabotagem como Asta no Joe foi. Tudo que o personagem queria era voltar pra casa, e ele já tinha alcançado isso. Ainda que eu goste bem mais do mangá de Asta no Joe, eu achei interessante o caminho que esse anime trilha, que resolve contar uma história muito diferente do seu material de homenagem, a ponto de serem duas experiências bem diferentes. Admito que um anime mais fiel ao mangá de Asta no Joe teria me agradado bem mais, até pelo que essa história significa para os mangás como um todo. Mas a história de um campeão nem sempre precisa ser sobre o ápice ou a tragédia, mas que a maior vitória de todas é ter um lugar para voltar após uma grande jornada. Acabou o vídeo? Cara, fazia tempo que eu queria pegar um mangá, um anime de esporte pra analisar aqui no canal. E se você chegou até aqui, me diz o que acha de Megalobox. E também sugira outros mangás de esporte para ser analisados aqui. E se curtiu o conteúdo, considere se inscrever no canal. Lançamos vídeos novos aqui quase todas sextas-feiras ao meio-dia. E vídeos menores aqui no YouTube Shorts, no TikTok e no Instagram. Eu realmente agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite. Aqui é o Nest. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!